Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Desde a santa cidade de Jerusalém, eu me encontro aqui no Hospital Shaare Zedek, nos jardins externos do hospital. Eu vim aqui fazer a visita de um amigo que se encontra internado para tratamento e resolvi gravar minha mensagem para vocês daqui mesmo dos jardins do hospital. Me permitam caminhar até o final do jardim para encontrar um lugar mais calmo. Esse final de tarde aqui na cidade de Jerusalém. Enquanto eu caminho, eu aproveito para comentar com vocês uma breve curiosidade. Israel não tem saúde pública, toda a rede é privada. O cidadão ele escolhe um plano de saúde, que a gente chama de Kupat Holim, e ele tem o valor do Kupat Holim descontado direto do salário dele. O valor não é um valor fixo, é um percentual que varia de acordo, com o salário da pessoa. Esse mês que passou eu paguei um pouco mais de 200 shekalins, que seria o equivalente a um pouco mais de R$300 para um plano de saúde no Brasil para um homem de 55 anos de idade como eu. Vocês vão concordar que é um valor insignificante, o modelo em Israel é um modelo misto. Embora não exista o princípio da universalidade no sentido de que qualquer estrangeiro chegando em Israel pode ser atendido pelo sistema de saúde, todo cidadão israelense tem acesso à nossa rede ampla de hospitais, de atendimento médico. Você vai perguntar, mas se ele não estiver trabalhando, se ele não tiver salário, ele recorre à Previdência Social, Ele terá garantia do atendimento por meio do sistema previdenciário. E a saúde em Israel, embora esteja longe da perfeição dos modelos europeus, a saúde em Israel é de muito boa qualidade. Aqui mesmo nesse hospital eu tive uma tia que fez recentemente uma cirurgia muito grave e ela teve um atendimento maravilhoso. O Shaare Zedek é um hospital grande, ele seria o equivalente no Rio de Janeiro ao Hospital do Fundão, Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, encontrei um lugarzinho aqui para me sentar. Deixamos agora o sistema de saúde de Israel de lado para dizer a vocês que não foram necessários mais do que 4 meses para que assistíssemos aquilo que eu chamo de quinta essência do antissemitismo, literalmente um verdadeiro estado da arte, e não apenas nas capitais dos estados islamizados, que já era de se esperar grandes manifestações pregando ódio contra o povo judeu, mas nas principais capitais europeias, nos Estados Unidos e em outros países também, que não são países islamizados, se declara abertamente o ódio contra o povo judeu, clamando não pela causa palestina. Deixemos de lado nossa inocência e ingenuidade daqueles que acreditam que os que defendem, os palestinos, buscam criar meios para que eles efetivamente tenham a possibilidade de fundar um Estado, de alcançar uma soberania nacional. Não. Se clama abertamente pela destruição de Israel. É disso que se trata. Do genocídio e aniquilação do povo judeu. E não existem mais insinuações a respeito do que deve ser feito em relação ao conflito israelo-palestino, não. Se fala abertamente do ódio contra o povo judeu. E essa realidade ela também chegou na América Latina. Governos como o do Chile, da Colômbia, da Bolívia e, pasmem, até mesmo do Brasil, fazem declarações absolutamente desairosas. Lula disse a semana que passou que nós já assassinamos 12 milhões e 300 mil palestinos. Quando, na verdade, essa população em Gaza não chega ao número de 2 milhões. A irresponsabilidade dessas declarações, estupidez, que não parte só do governo brasileiro, mas de muitos governos, revela o quê? Revela que não se trata de defender a causa palestina, até porque essas pessoas não compreendem e também não se esforçam para compreender a origem do conflito. Elas simplesmente aproveitam
os acontecimentos que têm lugar aqui no Oriente Médio para promover abertamente o seu ódio contra o povo judeu. E esse debate, ele nunca teve, nem agora, nem há 4 meses atrás, nem há 6 meses atrás, nem há 10 anos atrás, nem há 70 anos atrás. Jamais teve qualquer base de racionalidade. Porque se os nossos inimigos estivessem dispostos a discutir conosco com base em princípios de racionalidade, eles seriam obrigados a reconhecer publicamente que nunca houve um povo palestino, senão o próprio povo judeu mesmo, que nunca houve um Estado palestino, e que, portanto, essa reivindicação, né, que não é a reivindicação do Hamas, que não é a reivindicação da OLP, pelo menos durante o período que foi governada pelo Yasser Arafat, esse inimigo do povo judeu, essa reivindicação nunca foi, de fato, pela fundação de um Estado. E a prova disso é que eles perderam inúmeras oportunidades para alcançar esse objetivo. Governos israelenses que estavam dispostos, né, a compartilhar a terra de Israel, que a Torá proíbe, né, com outros povos num sistema de soberania. Mas isso jamais foi alcançado porque nunca foi a intenção da causa palestina promover o bem-estar do seu povo. O objetivo deles é um só: destruir Israel. É a guerra por meio do terrorismo. Foi o que restou aos que não conseguiram nos vencer na guerra de independência, na guerra dos 6 dias, na guerra de Yom Kippur, por esses meios que eles continuaram a luta contra o povo judeu. Porque, de fato, jamais houve, né, um Estado palestino. Mas isso não importa. Na verdade, nada do que façamos, nada que o nosso povo possa dizer, ou mesmo que os fatos demonstrem, né, vai fazer com que deixemos de ser mais ou menos odiados. E é preciso, diante dessa triste constatação, que você tenha lado, que você faça a sua escolha, né? Que você tenha uma voz ativa, né, nesse conflito. Porque uma coisa eu posso garantir a cada um de vocês que me ouvem: nós não seremos destruídos. E apesar até mesmo da ruidosa oposição interna que o governo de Israel enfrenta, o Hamas será completamente aniquilado. Essa oposição existe porque é da natureza do Estado democrático, né? E Israel é uma democracia vigorosa. E as pessoas têm o direito de defender o que elas julgam melhor. Mas a verdade é que nós atravessamos um momento muito difícil e quem quer que estivesse no governo teria que tomar decisões muito duras, muito difíceis. Por quê? Porque trocar reféns, né, por criminosos, assassinos bestiais que cometeram crimes horrendos contra o nosso povo, é repetir o erro que nós cometemos no passado, quando trocamos mais de 1000 palestinos pelo soldado Gilad Shalit, entre eles o líder agora do Hamas, que nós caçamos como um rato escondido nos túneis de Gaza. Mas é verdade que nós passamos por esse momento de tragédia, no qual nós chegamos ao número de 602 soldados mortos, o que indica uma clara inflexão, né, desse conflito, um ponto de inflexão do qual não há volta. Para nós, judeus, não é mais possível abrir mão da aniquilação completa do Hamas, porque nós não podemos permitir que o nosso povo, que está aqui abrigado, eu me refiro às populações do sul de Israel, abrigado nos hotéis de Jerusalém, nos hotéis de Tel Aviv e nas outras cidades do centro do país, nós podemos permitir que essa população retorne às suas cidades, no sul de Israel, como Beersheba, Ashdod, Ashkelon, os Kibbutzim, os Moshavim, os Ishuvim, e daqui a 2 semanas novos foguetes, nossos novos mísseis continuem sendo lançados sobre a cabeça do nosso povo. Isso não pode mais acontecer e a sociedade israelense está bastante consciente disso, né? Da gravidade dos eventos que tiveram lugar em 7 de outubro e que hoje completam 184 dias, ou seja, 6 meses. E no meio de toda a dor que envolve essa tragédia, nós vamos sair mais fortes. Estamos mais fortes desse inferno criado pelo Hamas e pelos que nos odeiam. Por quê? Porque a nossa identidade, a identidade judaica,
tem sido reforçada no mundo todo. Milhares de judeus que se encontravam assimilados agora se orgulham da sua identidade. As sinagogas estão mais cheias, há mais judeus observando o Shabat, há mais judeus cumprindo mitzvot no planeta todo e aqui também em Israel. Há mais judeus que se reconhecem com alegria, com orgulho de serem judeus. E foi triste que nós tivéssemos, e é triste, que nós tenhamos que ter vivido isso, que a nossa geração tenha que ter experimentado na pele o antissemitismo, para que tantos regressassem ao seio do povo judeu. E a solidariedade vem de todas as partes do mundo. É com alegria que eu ouço as notícias de que nos Estados Unidos, no Brasil, na França, em todas as partes, o número crescente de judeus aumenta o seu nível de observância da Torá. Mas, como eu disse, nossa geração precisou sentir na pele a volta da Gestapo nas ruas, né, das principais cidades do mundo. É claro que essa Gestapo carrega hoje novas insígnias, que essa Gestapo hoje carrega novas cores e usa outros métodos, mas a ideologia é a mesma, a ideologia de ódio contra o povo judeu. E por isso que os nossos sábios dizem que em cada geração se levantam aqueles que querem destruir e aniquilar o povo judeu, e não é diferente agora. Se há alguma diferença, é o fato de que agora nós podemos nos defender, que nós não somos vítimas, né, tão fáceis do ódio antissemita como durante os anos 30 e sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial. O povo judeu não vai só resistir como resistiu no gueto de Varsóvia, nós vamos triunfar, nós vamos vencer e impor destruição a todos aqueles que elegeram se colocar na posição de inimigos de Israel. E nós temos hoje capacidade de nos defender de uma forma muito mais efetiva. A pergunta é, você que me ouve aí do outro lado da câmera, vai seguir se omitindo? Vai seguir ficando em cima do muro, se escondendo, dando de ombros, como se esse assunto não dissesse respeito a você? Mas você grita, escreve nas redes sociais, na tua guerrilha, nas redes sociais, Ama Israel Rai, você se diz um defensor de Israel e na tua casa você tem lá uma bandeira de Israel e você usa símbolos do povo judeu na sua casa, se você não é judeu, evidentemente, mas você tem defendido o nosso povo nas ruas, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, no seio da sua família, né? Porque Israel luta muitas frentes. Nós lutamos no sul, lutamos no norte, lutamos na Síria, nós lutamos contra os rutos, nós lutamos contra muitos inimigos e também lutamos nas redes sociais, lutamos para disputar a narrativa nos meios de comunicação, nas grandes corporações de comunicação mundial. E é preciso que você converta o teu discurso numa ação prática, orando pelo nosso povo. Quando eu fiz essa troca para comprar Mishló Manot para os soldados, em que eu ofereci às pessoas que comprassem um livro de Salmos, Teilim, foi pensando não só em dar doces aos soldados de Israel, fazer com que eles tivessem um momento de alegria, mas que você, de posse de um livro de Salmos, né, traduzido com supervisão rabínica, você fizesse uso dele, né? A proteção que os Salmos trazem ao povo de Israel é um fato que nós podemos testemunhar ao longo da nossa história, que nós estamos testemunhando agora mesmo. Então, você que acha que não pode fazer muito para demonstrar a tua solidariedade ao povo judeu, não é verdade. A oração é a força mais poderosa que movimenta as forças nos céus. Eu sempre digo a vocês, a guerra que é travada aqui no mundo físico, ela é travada primeiro no plano espiritual. E nós estamos travando essa guerra. E as orações são como uma arma nessa luta no campo espiritual. Sedaká é fundamental. Até porque o governo de Israel não consegue mais fazer frente a todas as despesas, apoiando dezenas de milhares de deslocados, dezenas de milhares de famílias de soldados feridos, de soldados mortos, de famílias que foram atingidas,
de famílias que têm os seus pais, suas mães, seus tios, seus avós, seus filhos engajados, porque Israel é um país pequeno. Nós não temos um exército tão numeroso. Eu tenho trabalhado o dobro. Por quê? Porque Israel perdeu grande parte da sua força de trabalho. Porque os homens em idade adulta e as mulheres também, porque Israel é um país no qual o serviço militar é obrigatório, tanto para homens quanto para mulheres, que a Torá proíbe. Mas, enfim, nós temos uma quantidade, né, que excede a 500 mil de pessoas engajadas, e Israel é um país de apenas 9 milhões. E, evidentemente, existe uma população idosa, então vocês podem imaginar a falta que essa força de trabalho faz no país, o que empurra uma parte da população para uma situação de desamparo social, né? Nós temos feito muito. Famílias religiosas que precisam de ajuda para poder cumprir Shabat, né? Ter uma ceia de Shabat. Famílias religiosas que querem manter os seus filhos estudando a Torá e que enfrentam inúmeras dificuldades. E como eu disse, esses milhares de judeus do norte e do sul que foram deslocados, ou como eu estou no hospital, o som da ambulância é contínuo. São helicópteros, ambulâncias, aliás, já são os efeitos sonoros dos vídeos, de muitos dos vídeos que eu tenho publicado ao longo dos anos aqui na nossa plataforma. E o fato é que nós precisamos que as pessoas efetivamente arregassem as mangas e demonstrem essa solidariedade. Perolas da Sabedoria Judaica no Facebook, é uma plataforma de quase 35 mil pessoas aqui no YouTube. Nós temos pouco mais de 8 mil inscritos, né? E eu tenho trabalhado tenazmente ao longo desses 7 anos, essa plataforma está para completar 7 anos, e oferecido, dado, sempre sem pedir nada em troca. Mas agora, nós precisamos que as pessoas alcem a sua voz, que elas se mobilizem para defender Israel, e não adianta só levar uma bandeira de Israel para a praia, isso também é importante, ou numa manifestação religiosa. É preciso conversar com as pessoas para formar uma opinião pública favorável a Israel. E eu devo dizer a vocês, como disse Mordecai a Esther, uma vez que nós tão recentemente celebramos Purim, não pense que porque você está vivendo no palácio, que você não será atingido pelo decreto de morte do povo judeu. Mas, sobretudo, se você não se erguer e sair em defesa do nosso povo, a salvação virá de outra forma. Quando eu disse a vocês há pouco que o nosso povo não será destruído e irá triunfar, é isso que eu quero dizer. Nós seremos salvos de qualquer forma, porque o Criador dos mundos jamais abre mão de defender o nosso povo. A decisão que você tem que tomar é de que lado você vai estar, de qual vai ser sua participação nisso. E há muito a ser feito para sair em defesa do povo judeu. Que importância pode ter para o futuro da humanidade a história de Israel, a história do povo judeu? Me parece que essa pergunta é uma pergunta fundamental que cada um de vocês deve fazer, porque a partir da resposta dessa pergunta, que cada um que me ouve vai adquirir a clareza, a consciência necessária para se mobilizar. Nossas famílias precisam de ajuda, o país inteiro precisa de ajuda. Como eu disse no início, nós completamos 6 meses de guerra, né? Os nossos soldados estão desgastados, inclusive boa parte deles se retirou de Gaza agora para se reequipar, para poder visitar as suas famílias, para a gente poder continuar a guerra. Nós não temos tropas, né, como a Índia, como a China, como os Estados Unidos, como a Rússia, para substituir, né, os efetivos das forças de defesa de Israel. Então nós temos que fazer tudo, inclusive para que esses soldados saibam que as suas famílias estão bem cuidadas, estão bem protegidas, né, estão abraçadas. E o povo judeu tem dado uma demonstração extraordinária, desde os judeus mais ricos até os judeus mais pobres. Todos têm, de alguma forma, contribuído enormemente em atos infinitos de solidariedade, né, que nos emocionam. Você não quer participar disso?
Você não quer poder dizer para os teus filhos, para os teus netos, que nesse momento histórico, que há um ponto de inflexão não só para nós israelenses, mas para toda a humanidade, que você foi firme, que você assumiu posição, que você teve lado, porque, como eu disse, eu estou me repetindo nessa expressão, mas como eu disse no início, não existem mais insinuações. O ódio contra o povo judeu está sendo promovido abertamente em todas as partes do mundo. Você pode se esconder, você pode fazer de conta que não conhece judeus, ou até mesmo que você não é um judeu, porque muitos judeus escondem a sua identidade. Mas não pense, né, que as consequências de tudo isso que está acontecendo não vai te alcançar. E essa foi a mensagem de Mordecai a Esther. O governo de Israel, cada cidadão israelense, as nossas instituições sionistas, religiosas, as nossas instituições em toda parte precisam de ajuda. Mas você pode ajudar, também como voluntário, né? Nos asilatos, nos restaurantes comunitários, nos clubes judaicos, nas sinagogas. Se aproxime das nossas congregações, se ofereça como voluntário. Se você puder, venha visitar Israel. Esse é um momento muito importante para nós, né? Que o número de turistas crescente venham até Israel, não só pelos recursos que isso representam para a economia israelense, mas como uma forma de demonstrar apoio, né? Reconhecendo toda a crueldade, né, que os atentados terroristas do dia 7 de outubro, que hoje completam 6 meses, tiveram, e que o povo judeu não é um Estado imperial querendo colonizar a sua terra ancestral. Nós somos vítimas do ódio antissemita na terra de nossos ancestrais, onde nós vivemos, onde nós temos vivido ao longo de milhares de anos, onde é verdade, fomos assassinados e perseguidos aos milhões, mas ainda estamos aqui. Triunfamos e triunfaremos porque o povo judeu tem essa qualidade, que é uma qualidade muito especial, que é a sua resiliência. E é essa resiliência que nos faz triunfar. Ontem, o presidente de Israel fez um discurso. Eu gostaria de trazer as palavras dele, que foram muito preciosas, e que ele disse que nós vamos colher com alegria o que plantamos com lágrimas. Essa tem sido a história do povo judeu. Foi no gueto de Varsóvia, foi quando os romanos mataram mais de 1 milhão de judeus na destruição da cidade de Jerusalém, do Beit HaMikdash, e em tantos outros momentos da história do povo judeu. Nós, com resiliência, com alegria, mesmo diante de toda a dor que nós temos enfrentado, porque Israel, eu insisto em dizer, é um país muito pequeno. Cada um de nós tem um amigo, um soldado, um parente, um atingido, um deslocado, né? Nos encontramos em exílio dentro da própria terra de Israel. Tantos judeus não podem voltar para as suas casas, né? Sobretudo agora no norte, em cidades como Kiryat Shimona, que viraram alvo diário dos foguetes do Hezbollah. Nosso povo tem trabalhado tenazmente, né, para que a gente possa superar esse momento. E eu não dirijo essas palavras a vocês para sensibilizá-los. Isso aqui é uma convocação, isso aqui é uma conclamação, né, para que você assuma posição, tome partido, né, em relação a tudo que está acontecendo, e seja mais ativo nesse processo, meus amigos. No próximo vídeo, eu vou iniciar uma campanha, né, de maior apoio e solidariedade ao nosso povo. Eu peço que vocês reflitam sobre essas minhas palavras. Shavuot Tov a todos.